Olá, queridos e queridas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio dessa série de lives que eu comecei aqui e eu resolvi dar o nome de Aprenda a Dizer Não. Então venha e seja bem-vindo, é uma alegria enorme ter você aqui comigo hoje. E se você chegou por aqui, eu já quero te dizer algo muito importante. Essa live de hoje não é sobre rebeldia, se preparem. Não é sobre dureza, apesar da gente falar um pouco de mudança de posicionamento, tá bom? E não é sobre egoísmo espiritual. Essa live é sobre liberdade. Eu me importo com a nossa liberdade, liberdade emocional e liberdade espiritual. Liberdade emocional, uau! Liberdade espiritual, liberdade para viver com coerência entre quem você é, o que você sente e aquilo que Deus espera de você. Deu para entender a importância dessa liberdade emocional e espiritual? Você tem que ter liberdade para viver com autenticidade, com inteireza, quem você é, o que você sente e o que Deus espera de você. E hoje nós vamos falar sobre um dos maiores conflitos internos da mulher cristã: o medo da desaprovação. A gente sabe que, como mulher cristã, as pessoas têm os olhos sobre nós, a gente sabe que a gente é observada. Você sabe, as pessoas nos observam. Só de nos intitularmos cristãos, as pessoas já nos observam, já somos observados, pode acreditar. E aí surge o medo da desaprovação, não é verdade? Medo de decepcionar, de não corresponder às expectativas, medo de ser julgada, medo de ser mal interpretada, medo de perder o amor, de não ser mais querida, medo de perder o pertencimento e medo de perder o lugar que você ocupa. E talvez você seja aquela mulher que ama a Deus, serve na igreja, cuida da família, faz o melhor que pode, mas vive cansada, vive sobrecarregada, com culpa, até quando diz não, até quando consegue se posicionar e dizer um não, não, não consigo, não, não posso, dessa vez não, obrigada. Fica remoendo depois, será que eu deveria ter ido? Será que eu deveria ter feito? Isso é culpa, culpa de dizer não. Então se prepare, porque hoje Deus vai ajustar algo dentro de você com esse papo de terapia de hoje. Não com peso, tá? Eu não quero ser mais um peso de culpa para você, mas com verdade, com paz. Vamos ter um papo de terapia com verdade, com paz. E vamos ver se no final você consegue tomar uma decisão. Para quem não me conhece, para quem está chegando agora, meu nome é Carla Gontijo, eu sou uma mulher cristã, sou terapeuta, sou psicanalista e sou alguém que também já viveu presa na necessidade de aceitação. Eu já vivi nesse lugar. Por muito tempo eu confundi ser boa com ser disponível demais, sabe? Eu confundi espiritualidade com autoanulação e achar que ser espiritual demais era mais que abrir mão das minhas vontades, era me anular mesmo. E não é sobre isso que a Bíblia fala. Negue-se a si mesmo. Não é autoanulação. Eu confundi com medo de desagradar os outros e ser julgada. E isso me custou caro, muito caro emocionalmente. Por isso eu resolvi trazer isso para o nosso papo de terapia de hoje. Então pega aí o seu café, seu chazinho, sua água. É o tempo de uma bebidinha esse papo de terapia, é bem rápido. Até que eu entendi algo que mudou a minha vida, sabe? Não dá para viver para agradar a Deus
enquanto se vive escrava da opinião dos outros. E às vezes a gente passa uma vida pedindo opinião ou vivendo seguindo a opinião dos outros. Quem escolhe é você ou tem alguém escolhendo por você? E é exatamente isso e sobre isso que eu quero conversar hoje no nosso papo de terapia. E o tema da nossa live é medo de desaprovação. Eu vou colocar aqui nos comentários. Medo de desaprovação. Vou deixar fixado para quem entrar aqui já entender do que a gente está falando hoje. Medo de desaprovação, mas aprendendo a viver para Deus, não para a opinião dos outros, para o que você foi feita. E eu quero começar já te fazendo refletir aqui comigo, e eu costumo trazer aqui nos nossos papos de terapia, para quem já está acostumado e conhece. Se não, essa é a nossa 4ª live da série, tem mais 3 lá no feed. Vai lá e não perde, porque todas são muito boas. E vamos começar essa dinâmica. A primeira pergunta reflexiva de hoje é: o que é medo de desaprovação, afinal de contas? Medo de desaprovação é quando a nossa autoestima, sabe? Nossas decisões e até a nossa fé ficam condicionadas à reação das pessoas. É quando você pensa antes de tudo o que os outros vão achar. O que vão dizer? Como vão reagir diante do que eu vou fazer, diante da minha decisão ou diante da minha fala? Você se preocupa demais com a reação do outro, o que o outro vai achar ou dizer? E na vida da mulher cristã, isso aparece de uma forma muito sutil. E eu quero dizer aqui os sintomas, para você identificar, que às vezes você não sabe, porque aparece de uma forma muito sutil. A mulher que diz sim quando quer dizer não é um sintoma. Não consegue dizer não. Fica sem graça. Não quer desapontar o outro. E acaba dizendo muito sim, mas queria mesmo era dizer não. A mulher que se cala para não gerar um conflito. Então, eu não tenho a mesma opinião, eu discordo, mas eu prefiro me calar, porque se eu impor a minha opinião, vai gerar um desconforto, vai gerar um conflito aqui. Então, eu me calo e deixo a pessoa se posicionar de uma forma que eu não concordo e eu não falo a minha opinião. Cadê a liberdade de ser quem Deus te criou para ser? Posicionada, sem medo de dar a sua opinião. Mas aí o medo de gerar um conflito, um desconforto, faz com que você se cale. A mulher que carrega culpas que Deus nunca colocou. E aí eu já emendo aqui a segunda pergunta. Quais são os sinais de quem vive refém da opinião dos outros dentro do contexto cristão? E eu vou listar alguns e veja se algum aqui toca você. Dificuldade extrema de dizer não, porque se eu me posicionar, pode gerar um desconforto. Ansiedade demais após se posicionar. Então, mesmo quando você se posiciona, você custa dizer não, custa a se posicionar, e quando você se posiciona, gera ansiedade extrema. Outro sintoma, medo constante de estar errada. Até tenta se posicionar ou não se posiciona, se cala, porque você tem um medo. Será que eu estou certa? Será que eu estou errada? Depende da validação ou da opinião de alguém para saber se está certo ou não. Outro sintoma, necessidade de justificar tudo. É aquela mulher que se explica demais. Olha, a gente não tem que se explicar. E quando a gente diz um não para alguém, não tem que ficar dizendo muito porquê, não. Não, não quero. Não, não gosto. Não, agora eu não posso. Não tem que ficar justificando o porquê. Não tem que ficar dando explicação demais.
Sensação de que nunca faz o suficiente, não se achar boa o bastante, é outro sintoma. Você faz, vive de performance, tá sempre na autocobrança, você tá sempre nesse lugar da autocobrança. E acha que nunca faz o suficiente. Uau! Culpa quando prioriza a si mesma. O pouco momento que você se escolhe, você se sente culpada por se escolher. Por ter amor próprio, talvez? E aí, você espiritualiza o sofrimento, porque a dor vem. A dor vem. E aí eu começo a espiritualizar para normalizar uma dor. E o mais perigoso, confundir a voz de Deus com a voz das expectativas alheias. Deixa eu explicar. Vozes de pessoas que vêm te dizer as coisas e você interpreta que se essa pessoa está me aconselhando dessa forma, se essa pessoa está impondo isso para mim, isso pode ser, é porque deve ser a vontade de Deus. Cuidado. Ore e peça discernimento para você não confundir a voz de Deus com a voz que na verdade é só da vontade alheia. Deus não tem nada a ver com aquilo. E aí eu já emendo aqui no nosso papo a terceira pergunta de hoje. Se você está chegando agora, vai lá ver desde o início para você entender o nosso papo de terapia de hoje. Qual é a diferença entre agradar a Deus e agradar as pessoas? E tem gente que acha que viver agradando as pessoas é agradar a Deus. Engano sutil demais. Agradar as pessoas nasce de um medo. Emocionalmente, como terapeuta, eu afirmo para vocês. Agradar as pessoas, viver na necessidade de agradar as pessoas, nasce de um medo. Medo de não ser aceita. Medo de rejeição. Agradar a Deus nasce de obediência. Eu não agrado a Deus por medo. Eu agrado a Deus porque eu escolho obedecê-lo. Se eu creio na Bíblia, ninguém é obrigado a acreditar na Bíblia. Mas se você crê, você obedece. Agradar as pessoas exige performance. Agradar a Deus exige verdade. Só exige a pureza do seu coração, de quem você é. Agradar as pessoas te esgota. Agradar pessoas suga a sua energia. Agradar a Deus te sustenta. Te ajuda a vencer mais um dia. E agora, deixa eu te mostrar a oportunidade que existe quando você decide vencer o medo da desaprovação. Primeiro, vencer esse medo é libertador. Porque você para de viver se explicando o tempo todo e você passa a viver com clareza, você passa a viver com paz. Segundo, isso te ajuda a dizer não sem culpa e você aprende a dizer não. Quando você vive com clareza, com paz de quem você é, do que você quer, do que serve ou não para você. E você começa a saber o que você aceita e o que você não aceita. Porque o seu não deixa de ser rejeição nas suas emoções e passa a ser só limite saudável. Eu respeito os meus limites e o outro também passa a respeitar. Terceiro, o maior benefício de viver alinhada à vontade de Deus é o descanso. Descanso emocional, descanso espiritual e descanso interno. Você tem descansado em Deus? Você consegue descansar em Deus? Porque Jesus nunca viveu para agradar todo mundo. Já ouviu o ditado? Nem Jesus agradou todo mundo. Que dirá eu? E ainda assim, Jesus viveu em perfeita obediência ao Pai. Mesmo sem agradar a todos. Agora eu preciso ser muito honesta com você aqui. E se você continuar refém
do olhar alheio para você, para sua vida e para os seus posicionamentos, o que vai acontecer? Se você não tomar uma decisão, você pode perder a sua identidade, sua autenticidade. Isso pode te adoecer emocionalmente, se é que você já não está. Pode viver relações desequilibradas. A gente falou sobre relações tóxicas aqui nas outras lives da série. E você pode viver relações com desequilíbrio emocional, que gera dependência emocional e gera outras coisas. Você pode se afastar do seu chamado, sutilmente. E você pode confundir submissão com anulação. E talvez você esteja se perguntando, qual o melhor momento para mudar isso tudo então? E eu te respondo, agora. É agora. E o começo é exatamente a consciência e decisão. Você toma uma consciência. Se essa série de lives serviu para você se conscientizar, hoje eu te convido para tomar uma decisão. Uma decisão muda tudo. Uma decisão muda uma história. E eu quero te contar algo que eu vejo todos os dias aqui na clínica terapêutica, quando eu estou nos meus atendimentos. Mulheres que amam a Deus verdadeiramente, mas vivem presas ao medo de decepcionar a família, o marido, os filhos, líderes espirituais. Uma delas, uma paciente, certa vez ela me disse, Carla, eu faço tudo certo, mas eu me sinto vazia, eu sinto um vazio por dentro. E quando ela começou a entender que agradar a Deus não exige autoabandono e autoanulação, algo mudou. E ela começou a se posicionar com amor. Ela começou a colocar limites e respeitar os seus processos. Então, o que eu estou trazendo para esse papo de terapia hoje é estudo de caso real. Eu já vi mulheres vencer isso. Eu já ajudei mulheres a tomarem decisões. Então, quem sabe, hoje é o dia da sua decisão. Porque o resultado é menos ansiedade, é mais paz interior e relacionamentos mais honestos, sabe? Relacionamento familiar, de amizade, profissional, amoroso, conjugal. E a Bíblia é muito mais clara sobre isso. E eu costumo dizer, eu sou uma terapeuta cristã e eu trago valores aqui, cristãos, para os nossos ensinos e também para o nosso site terapêutico. Gálatas 1,10 diz assim, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu ainda agradasse aos homens, não seria servo de Cristo. Então, mulheres, nós não estamos aqui para agradar homens, mas sim para agradar e obedecer a Deus. E esse versículo não é um convite à dureza, não. À frieza. É um convite à fidelidade. Você tem sido fiel à sua identidade? Porque talvez você esteja pensando agora, mas e se a minha família não me entender? E se o pessoal da igreja começar a me julgar? Porque eu tomei uma decisão, porque eu estou diferente, porque eu mudei? E se acharem que eu mudei demais? E eu entendo profundamente essa questão. Por quê? Porque eu já estive aí, nesse lugar. Mas deixa eu te dizer algo com amor e com muita verdade. O julgamento das pessoas passa, tá? Julgamento passa. O olhar das pessoas, com o tempo passa. Agora, a paz de Deus em você, essa permanece. E o que você prefere? Eu prefiro a paz constante. E a paz constante faz com que eu não me importe mais com o que os outros pensam de mim. Se você tentar agradar a todos, vai se perder de si mesma
e do propósito de Deus para sua vida. Porque as pessoas mudam de opinião. Hoje elas pensam uma coisa, amanhã outra. Hoje elas querem uma coisa, amanhã outra. Agora Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E o peso de viver para agradar os outros gera ansiedade, culpa e adoecimento emocional. Mas viver para Deus gera alinhamento, descanso e segurança. Quando você muda, nem todos celebram, sabe? Mas os frutos falam por si. Agora, vamos para a parte prática, porque a gente já está caminhando para o final. E todo papo de terapia, eu gosto de deixar uma parte prática para vocês. Vamos lá? Qual é o jeito errado de lidar com isso? O jeito errado é buscar aprovação em tudo. Continuar buscando aprovação na opinião das pessoas, na fala das pessoas. Se anular. Engolir os sentimentos, somatizar suas emoções. Não se posicionar para não criar conflito, então eu me calo e eu engulo o que eu penso, o que eu sinto. Se calar por medo, sabe? É viver tentando agradar todo mundo e ainda assim se sentir vazia. O jeito certo é outro. O jeito certo é priorizar o seu relacionamento com Deus. Você tem priorizado o seu relacionamento com Deus ou com as pessoas? É orar antes de decidir. Antes de tomar uma decisão, mulher, antes de fazer uma escolha. Ora. Teu espírito é teu árbitro. O teu homem interior. Ele está conectado com Deus. E Deus te dá paz para tomar as decisões. Isso te leva a um outro nível, é se conhecer emocionalmente, é conversar com respeito e com firmeza com as outras pessoas. É dizer não quando for necessário, sem agressividade e sem culpa, sem remorso. E eu quero te deixar um pequeno passo prático hoje. Separe 5 minutos ainda hoje do seu dia, se puder agora, se puder depois. 5 minutos. Ore, faça uma oração de poucos minutos. E pergunte para Deus nessa oração com sinceridade do fundo do seu coração. Em que área, Deus, da minha vida, o medo da desaprovação tem me travado? Em que área da minha vida o medo da desaprovação tem me travado? Ora. E espera que Deus vai te revelar, Ele vai te mostrar. E aí, quando você tiver essa resposta, escreve num papel. Escreve. Hoje eu escolho viver para Deus, não para agradar os outros. Escreve essa frase. Hoje eu escolho viver para Deus, não para agradar os outros. Isso é um registro de decisão. Você toma uma decisão, tomou? Registra, escreve. E se quiser, compartilhe essa decisão com alguém de confiança. Lembra que eu falei que é importante você ter alguém de confiança para conversar? Ou compartilhe aqui nos comentários, se você tiver coragem. Mas para a gente encerrar esse papo de terapia de hoje, eu quero que você leve isso no seu coração. O medo de desaprovação rouba a sua identidade. Mas a verdade, essa liberta. Você não foi chamada para viver em função da expectativa alheia das outras pessoas. Você foi chamada para viver em obediência, verdade e amor. E quando você escolhe agradar a Deus, Ele cuida das consequências, viu? Ele cuida. Ele cuida. E os frutos vêm. Então, se essa live aqui, se esse papo de terapia falou com você, eu quero te convidar a interagir. Escreve aqui nos comentários. Qual área da sua vida você sente mais medo de desaprovação? Tem coragem de colocar nos comentários? Eu vou deixar a live salva. Aí você pode curtir, salvar, compartilhar com alguma mulher, com alguma amiga que precisa desse papo de terapia.
Me segue lá no canal de membros, no link da bio, tem o canal de membros, Papo de Terapia. E após todo o Papo de Terapia, eu deixo lá um texto pequeno com um resumo do que a gente conversou aqui. Já já eu deixo o resumo do nosso Papo de Terapia de hoje lá. Envia para suas amigas, siga o canal de membro. Não esteja aqui, não perde o próximo episódio do Aprenda a Dizer Não no nosso Papo de Terapia. Que Deus te cubra de paz, de clareza e de coragem. E até a nossa próxima live, Papo de Terapia. Tchau, tchau.